AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Nós estamos em Atos, capítulo de número 2, do versículo 37 ao 47 está o nosso tema. Porém, nós vamos ler o versículo de número 47 no 3, todos juntos, tá bom? Nós vamos ler o versículo de número 47, todos juntos. Quero agradecer a Deus por esta tarde tão especial, por poder ministrar a palavra de Deus aqui para os nossos irmãos. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor, o nosso presidente, pastor Dr. Elias Cardoso. Quero agradecer a Deus também pelos coordenadores, pelos organizadores da nossa escola bíblica, fraternal de obreiros e convenção. Meu muito obrigado. E a todos os senhores que estão aqui esta tarde nos ouvindo. E você que está na internet também, Deus te abençoe poderosamente. No 3. 1, 2, 3. Louvando a Deus e caindo na graça. Aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar. Pai, te louvamos. Obrigado por esta tarde, por este momento. Nós vamos falar, ó Deus, a Tua palavra. E nós precisamos da Tua ajuda. Quero falar, ó Deus, a Tua palavra com autoridade, com sabedoria, com unção, com conhecimento. Seja conosco aqui, se manifesta, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, traga a revelação e a iluminação da Sua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Podem se assentar, por favor. Nós vamos, a partir da página 23, a partir da página 23. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É único. Então, Jesus, ele é o único caminho. De modo que, procurando, não há a segunda opção favorável. Não existe uma segunda opção favorável. Existe a primeira e única opção favorável. E o texto aqui é interessante porque coloca o caminho, coloca a verdade e coloca a vida, no sentido de que não há uma segunda opção favorável ou não existe uma segunda opção favorável. Não existe. Ele é no sentido de que ele é o único. E é por isso que ele usou esse termo, eu sou. E esse termo, eu sou, ele foi um termo muito utilizado no Antigo Testamento, quando Deus, ele se revelava, quando Deus se manifestava ao povo. Ele sempre se manifestava como o eu sou. E nessa oportunidade, em João 14, 6, Jesus diz, eu o sou. E quando você lê o livro de João, ele vai usar muitas vezes esta expressão. Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a água. Antes que houvesse dia, eu sou. E o próprio texto, em João, no capítulo de número 8,
Jesus usa essa argumentação 3 vezes. E para abalizar assim essa afirmação de Jesus, ele vai usar um termo muito interessante em João 8, que é: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Então, eu sou o caminho, é a única opção favorável. Você sabe que no mundo atual em que nós vivemos, as pessoas estão usando uma terceira opção. Você tem o bem, você tem o mal, e estão criando agora o mais ou menos. O mais ou menos. Tem o bem, tem o mal e tem o mais ou menos. E no decorrer da lição, os irmãos vão observar aqui que estão querendo colocar para nós aqui uma terceira opção. De modo que a segunda opção, ela não é boa, e a terceira opção, ela não existe. Isso daí é um fato. A segunda opção não é boa, e a terceira opção não existe. E posteriormente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer a leitura do texto aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos de número 11 ao versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos de número 11 ao 13. Está na revista aí, na página de número 23. E o texto diz: e ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, aqui, lembrando de João 14,6, falando que ele é o caminho, aqui é o fundamento. Então, olha que interessante. O fundamento está posto, o fundamento foi colocado, de modo que ninguém pode colocar outro fundamento. O que é que nós podemos fazer? O texto aqui, ele vai nos dizer que nós podemos edificar sobre este fundamento. Nós podemos construir, erguer, levantar, mas pôr o fundamento, ninguém pode pôr o fundamento. Por quê? Porque o fundamento, ele já pôs, está entendendo? Ele já colocou o fundamento. E ele disse que cada um de nós aqui, Paulo instruindo a igreja de Corinto, diz que cada um de nós podemos erguer aqui uma construção viável até, sobre este fundamento. E ele dá 3 tipos de materiais que suportam o fogo, e ele coloca aqui mais 3 outros tipos de material que não suporta o fogo. Quando você lê Mateus, capítulo de número 7, do versículo de número 24 ao 27, Jesus disse assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Está entendendo? Diga comigo, a rocha já está. É isso que Paulo está ensinando. A rocha está lá. Eu não posso colocar a rocha, eu não posso. Mas eu posso edificar sobre a rocha. E aí ele dá 3 tipos de materiais pelos quais eu posso usar nesta edificação. Ele fala sobre madeira, ele fala sobre feno, e ele fala sobre palha. Madeiro, feno e palha. E ele fala sobre ouro, sobre prata e sobre pedras preciosas. Olha que interessante. Quando você passa madeira pelo fogo, o feno ou a palha pelo fogo,
eles deixam de existir, porque eles não são capazes de suportar ao calor do fogo. Vindo fogo, ele se desfaz. Mas quando você passa o ouro, a prata, pelo fogo, ele não se desfaz, ele se derrete. E ele na mão do ourives, ele pode ser feito como ele assim o quiser. E glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Então, você é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz, e você é aquilo que você edifica. E nessa tarde, eu vim dizer para você, edifique com prata, com ouro ou com pedras preciosas. De modo que quando a sua obra for provada no fogo, porque olha o que diz o texto, porque a obra de cada um será provada. Então veja bem, você está construindo, você está colocando sobre a rocha, e haverá o dia em que o fogo, só que esse fogo aqui, meu irmão, não é aquele fogo de churrasqueira, não. Esse fogo aqui não é o fogo que queima as florestas, que destrói as florestas, não. Esse fogo aqui é o fogo de Deus. Glória ao nome do Senhor, é o fogo de Deus. A nossa obra, a obra de cada um, vai passar pelo fogo de Deus. De Deus. De Deus. Então, às vezes, a gente fica preocupado. Você viu fulano? Você viu ciclano? Você viu Beltrano? E eu pergunto para você, você está se olhando? Você está se vendo? Você está se percebendo? Você está tendo cuidado de edificar sobre este fundamento? Paulo disse, não se preocupe com o fundamento já existe. Jesus disse, ouvindo as minhas palavras e praticando, você está edificando sobre a rocha. Nesta tarde, ouvindo esta palavra, cumprindo esta palavra, você está edificando sobre o eterno. Sobre o eterno. Sobre o eterno. Então, baseado nisso que nós falamos aqui sobre o fundamento, sobre o ouro, sobre a madeira, passando pelo fogo, isso deve causar um alerta, deve acender as nossas antenas, ligar as nossas antenas. Leva-nos a uma reflexão profunda sobre aquilo que nós, como obreiros, estamos fazendo para Deus. E aqui eu excluo o meu próximo, excluo o meu próximo, e eu olho para mim. E Deus está dizendo, existe 6 materiais, estão disponíveis na prateleira de Deus. E é você quem vai escolher com qual tipo de material você vai edificar a sua vida. De modo que no dia do fogo de Deus, do juízo de Deus, tudo que você fez aqui será provado lá. Está entendendo? De modo que a vida é uma coisa interessante, porque você vive aqui, você come aqui, você bebe aqui, você faz aqui, você trabalha aqui, mas tudo que você faz aqui, na terra, reflete diretamente no céu. A gente fica preocupado com as coisas da terra, mas as coisas não se definem só na terra, elas se definem no céu. Você faz aqui e é aprovado lá. Você faz aqui e pode ser reprovado lá. Nessa tarde Deus está falando, use aquilo que será provado e aprovado pelo fogo. Pelo fogo. Pelo fogo. Quando você faz uma leitura aqui de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos 11 a 13, chegamos a uma verdade, baseada em Mateus 7, de acordo com a lição aqui. Jesus, ele é o fundamento. Jesus é o fundamento. O fundamento. Não existe 2 fundamentos. E quando a gente fala de fundamento, nós estamos afirmando o seguinte: Jesus, ele é a base.
Jesus é o alicerce. Jesus é a base. Jesus é o alicerce. Jesus é o apoio. É o apoio. E Jesus é a rocha. É a rocha. Ele é o apoio. Ele é a base. Ele é o alicerce. E ele é a rocha. Só que existe uma coisa interessante na Bíblia, e isso aqui é espiritual. De modo que Jesus é aquilo que ele falou. Está entendendo? Jesus é aquilo que ele falou. Aquilo que ele falou. Então, ouvindo as minhas palavras, Jesus falando, ouvindo as minhas palavras, e praticando, você edifica sobre a rocha. E quando você lê o texto de João, no princípio, era o verbo. O verbo. E o verbo é a palavra. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Então, Jesus é a palavra. Então, a tua base é a palavra. O teu apoio é a palavra. O teu alicerce é a palavra. A rocha é a palavra. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra encarnada, revelada, manifestada dos céus. Tudo que Deus queria para os homens, Ele colocou em Jesus. Olha o que diz o texto: de modo que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é a palavra, Jesus é a rocha, Jesus é o alicerce, Jesus é o fundamento, Jesus é a base. Glória ao nome do Senhor. É isso. É isso aqui, é muito simples. Então, quando você fala administrativamente, quando você fala da igreja, quando você fala de uma estrutura organizacional, quando você fala de estrutura humana, até para isso, Jesus tem que ser a base, Jesus tem que ser a rocha. E quando nós falamos de forma muito simples, sobre fundamentos, sobre base, ou sobre doutrina, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a singularidade da doutrina de Jesus. E olha que interessante, a doutrina é a palavra. Mas se eu fosse definir aqui para os irmãos, o que é doutrina? Doutrina, falando administrativamente, é um conjunto de regras ou de normas básicas de uma organização. Então veja bem, doutrina é um conjunto de regras ou de normas básicas de uma organização. Então, nós estamos falando da singularidade da doutrina de Jesus. E quando você lê o texto de Atos 2:42, Atos 2:42, ele vai falar sobre a doutrina dos apóstolos, que era também a doutrina de Jesus. Então, este fundamento, ou esta doutrina, deve estar baseado na palavra de Deus. E aí, o escritor aqui da revista, ele traz uma postura muito interessante, um ensinamento muito interessante, dizendo o seguinte: primeiro, a doutrina de Jesus não é para qualquer pessoa, não é qualquer um que pode ouvir a doutrina de Jesus. De modo que quando Jesus está ensinando ali os discípulos, e falando para uma grande multidão, diz que uma grande parte da multidão começa a ir embora, cada um vai para a sua casa, vão embora. E os discípulos ficam praticamente sozinhos com Cristo. De modo que, ouvindo, não quiseram ouvir, e preferiram ir embora. E Jesus, olhando para os discípulos, disse: vocês também não querem ir embora? Pedro se levantou e disse: Senhor, essa palavra é dura, mas para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Glória a Deus.
Então é uma palavra dura, é um fundamento duro, mas é a palavra de Jesus, uma palavra de Jesus. Ela é dura, ela não é para todos, não são todos que suportam, mas é a palavra de Jesus. E aí, quando você olha esse sermão aqui de João, no capítulo de número 6, do versículo 60 ao 69, quando os discípulos ficam sozinhos com Jesus, o escritor da revista aqui ele vai colocar uma coisa muito interessante. Sabe o que ele vai dizer? Que a palavra de Jesus, ela é única. Isso aqui é importante. A palavra de Jesus, ela é única. E por esta palavra ser única, ela não escolhe o auditório. Como que é isso? Eu explico. Tem muita gente que quando vai falar para um determinado tipo de auditório, ouve isso aqui. Ele muda o discurso. A mensagem muda. Olha que interessante, se ele está numa igreja que o povo é mais tranquilo, é mais light, ele muda a mensagem. Ele traz uma mensagem light, uma mensagem mais tranquila, ele segura uma palavra de Deus aqui e outra ali. Agora, se ele vai numa igreja que o povo é um pouco mais fervoroso, que o negócio é um pouco mais aquecido, a doutrina é um pouco mais arrochada, aí ele bate forte. Sabe o que Jesus está falando? Você não está pregando a palavra dele, você está pregando a sua palavra, porque a palavra de Jesus não muda de acordo com o auditório, está entendendo? Uira calabácia. O que Jesus fez? Começou com o auditório cheio com uma mensagem. O auditório estava cheio, tinha muita gente aquele dia, estava lotado, ele começou a pregar. Sabe o que aconteceu? O povo começou a ir embora. Sabe o que nós faríamos? Vamos mudar a mensagem porque a igreja está esvaziando. Vamos mudar a mensagem porque o povo não está ficando. Só que a mensagem de Jesus não muda de acordo com o auditório. A nossa mensagem muda, a de Jesus não. Por isso que ele é o fundamento. Diga para o seu irmão, a palavra de Jesus, essa não muda. Tem gente que quando vê a igreja light, retém a igreja. Mas quando a igreja é mais fervorosa, ele senta ali a marreta. E fala disso, e fala daquilo, e fala do cabelo, e fala da unha, e fala da calça comprida. Mas quando ele vai na comunidade, ele não tem coragem de falar. Vou reprisar, só tem um fundamento. O fundamento é a rocha. E o fundamento não muda. Começou com muito, ficou com 12. Só que era o seguinte, era para a igreja crescer. A igreja cresceu com 12, mas era 12 avivado. 12 cheio do poder de Deus. 12 cheio da glória de Deus. Sabe como as coisas de Deus começam pequenas? E sabe como elas terminam grande? Sabe como as coisas do homem começam grande? E sabe como elas terminam pequena? Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou começar uma obra pequenininha na tua vida. Eu vou começar uma obra pequenininha. Só que ela vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer porque tem vida, tem a rocha, tem o fundamento, tem a palavra. A palavra é tua, faz como você quiser, do teu jeito. A igreja é tua, faz da tua forma. Faz da tua maneira, é na tua casa, faz do teu jeito, da tua forma, mas se é de Deus, faça como Ele te mandou. Você vai fazer como Jesus te mandou. Tu vai usar o fundamento, a rocha, que é a palavra dEle.
João 6, para ser o portador aqui. João capítulo de número 6, a mensagem é dura. A mensagem é dura. No capítulo de número 25, na página de número 25, página 25, vai falar sobre as qualificações. Vai falar sobre as qualificações daqueles que são os portadores desta palavra, ou as qualificações daqueles que são um ensinador desta palavra. As qualificações. E ele lista aqui diversas qualificações que nós vamos denominar como características. Quando você fala sobre qualificação, guarde isso. O que é uma pessoa qualificada? O que significa qualificação? Primeiro, qualificação é um conjunto de atributos que qualificam alguém ao determinado exercício de uma função. Está qualificado. É o conjunto de atributos que qualificam alguém a determinado exercício da função. Então, quando você foi qualificado com determinados atributos, significa que você está apto para exercer uma determinada atividade ou função. Como nós estamos falando de igreja, nós vamos colocar aqui uma verdade. Guarde esta verdade comigo, guarde esta verdade. Vou colocar uma verdade sobre a qualificação. Primeiro, colocar uma verdade aqui. Primeiro, todo qualificado, ele é um presente de Deus para a igreja. Todo qualificado, todo homem ou toda mulher qualificada ou qualificado, ele é um presente de Deus para a igreja. Olha o que está escrito em Efésios 4. Porque Ele mesmo deu. Quando você dá, é presente. Ele deu. Quem deu? O noivo. Para quem Ele deu? Para a noiva. E o que é que Ele deu? Um presente. Olha só. E olha o presente. Ele deu um para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e outros para doutores. Então foi Ele que deu. Se Ele deu, é um presente. E eu quero te fazer uma pergunta aqui antes de exemplificar aqui esses cinco dons ministeriais aqui. Você sabe que o homem da terra, o pai da terra, ele dá presente ruim de vez em quando, né? Ele dá presentinho ruim. Você sabe que o homem de vez em quando dá presentinho ruim. Quem aqui já ganhou um presente e nunca usou, de tão ruim que era? Eu ganhei esse presente aqui, mas não dá para usar. Isso aqui é ruim demais. Já ganhou um presentinho assim? Diz que quando Deus, se você pede para Deus um pão, você pede um peixe, Ele não dá pedra e não dá escorpião, porque Ele é o nosso Pai celestial. Então Ele só dá coisa boa, Então o que Ele está dizendo aqui? Se Ele deu, é um presente. E se é um presente, é coisa boa. Então, de modo que o ministério, por mais que muitos não gostem de ministério, ou não gostem do pastor, ou não gostem do evangelista, do presbítero, meu irmão, eu quero te dar uma notícia. Esses obreiros, pastores, evangelistas, são presentes de Deus, qualificados para a igreja. Presente de Deus para a igreja. Primeira verdade. Então, agora aqui, se você tem essa verdade, é um presente. Jesus só dá coisa boa. Você já ganhou presente ruim aí, que você já confessou, que você tem presente ruim que você ganhou, que você nunca usou. Tem aquele que você mandou jogar na lata do lixo, aquele que você mandou dar, aquele que você deixou escondidinho, aquele que só te deu problema. Quem já ganhou presente que só deu problema? Misericórdia.
Esse aqui não é o caso, é o presente. E aí, quando a gente está falando de qualificação, são atributos que qualificam alguém para uma determinada atividade ou função. No nosso caso aqui, na igreja. Então, olha só, quem é qualificado por Deus, baseado em Colossenses, quem é qualificado por Deus, baseado em Colossenses, quem é qualificado por Deus, baseado em Efésios, quem é qualificado por Deus, baseado em 1 Tessalonicenses, ele edifica a igreja. Edifica a igreja. E aquele que não é qualificado, o que ele faz? Ele divide a igreja. Como? Começa dividindo em grupos, em setores, os pensamentos, e por último ele divide a igreja. Então, se essa pessoa se desqualificada e ela não edifica, significa que ele não é presente de Deus. Ele é um estorvo na vida da igreja. E olha que coisa interessante, quando você edifica, lembra que as coisas de Deus começam pequena, é como uma semente, você joga uma sementinha lá, pac, ela é bem pequenininha, mas ela foi semeada, ela está edificada no solo que vai frutificar. Começa pequeno, vai crescendo e vira isso aqui que está hoje para a glória de Deus. Quem é qualificado, planta sementes que crescem e glorificam o nome do Senhor. Agora quem não é, divide. Quem não é, racha. Quais são as características aqui? Quais são as características aqui de quem é qualificado? Baseado aqui na lição, na página de número... Nós vamos falar aproximadamente aqui 5 minutos, cada um aqui rapidinho para nós encerrarmos a primeira parte. Quais são as características? Página de número 26. Ele tem um caráter ilibado. Diga comigo, caráter ilibado. Sabe o que é ter um caráter ilibado? É estar acima de qualquer suspeita. Caráter ilibado é estar acima de qualquer suspeita. Dizem que a aparência do mal, ela faz tanto mal quanto o próprio mal. Veja bem, a aparência do mal, ela faz tanto mal quanto o próprio mal. Caráter ilibado, acima de qualquer suspeita, que não é duvidoso. Não é duvidoso. Você olha, você sabe. É arroz. É feijão. É carne. É fubá. Ele não deixa rastro negativo. Rastro negativo. Não tem rastro negativo. Caráter ilibado. Acima de qualquer suspeita. Não é duvidoso. Não deixa rastro negativo. Irmãos, eu queria usar um termo aqui, mas está na internet. Queria usar um termo aqui que você entende muito bem. Tem gente que, não é o que pode até parecer, mas não é o que eu ia falar não. Eu vou falar abertamente. Rastro negativo. Tem gente que chega na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, estou falando de caráter ilibado. Quando sai, ao invés de deixar uma boa impressão, uma marca positiva, ele faz como aqueles homens fizeram em Lucas 10, 25 a 37. Deixa a gente no chão morto, caído, quase que meio morto. Ele vai da nossa vida, ele passa, mas ele deixa um rastro negativo. Ele deixa tanta coisa ruim na gente, que a vontade que a gente tem é de apagar aquele dia da nossa vida. Mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e por onde você passar,
Você vai deixar um rastro positivo. Você vai deixar boa impressão. Vou trazer uma revelação de Deus aqui. Por onde você passar, tu será convidado para voltar. Como é bom ter o pastor André conosco. Como é bom ter o pastor Flávio conosco. Sabe o que eles vão dizer? Como é bom ter você aqui comigo. Tu vai voltar. Tu vai comer mais. Levanta a mão, glorifica a Deus. Levanta a mão, glorifica a Deus. Você vai deixar saudade. Vão dizer como é bom quando ele passou aqui. Não tem gente que é assim? Que a gente fala, meu Deus, por que essa pessoa não vem mais na nossa casa? Por que essa pessoa não liga mais para a gente? É assim que você tem que ser. Aonde você passar, tem que deixar rastro positivo. Tem gente que vai saindo, você tem que ir passando o pano assim, misericórdia, Pai. Pai do céu, Jesus, limpa isso, joga fora. Caráter ilibado é diferente de carisma. Porque tem gente que é carismático. Eita, meu. Quando chega é uma festa, é uma alegria. Oh, meu Deus, fulano é demais. Mas quando vai embora também você glorifica 2 vezes mais. Que bom que ele partiu. É uma alegria quando chega, é uma festa quando ele vai. Quando ele chega é uma festa para 50. Quando ele vai embora é uma festa para 500. Glória a Deus. Caráter ilibado. Você é crente. Você serve a Deus. Você tem que ter testemunho de crente, meu irmão. Tu está enredado em conversa fiada de WhatsApp. Tu está enredado em Facebook. Tu está enredado em coisa negativa. Nessa tarde chegou o dia. Rastro positivo para a glória de Deus. Caráter ilibado. Caráter ilibado. Sem mácula e sem mancha. É essa igreja que o Senhor Jesus vai apresentar para o nosso Deus. Segundo, dedicado ao conhecimento da palavra de Deus. Veja bem, vou repetir porque isso aqui é muito fácil. Dedicado, diga comigo, dedicado ao conhecimento da palavra de Deus. Isso, não é ser dedicado a futrico. Não é ser dedicado a fofoca. Não é ser dedicado a ter uma nova mensagem todos os dias sobre alguém. Não. Está sabendo? Você viu? Você viu o que é que fulano fez? Você viu o que é que fulano falou? Tem gente que conhece a estrutura da igreja, o nome de todos os pastores, conhece o nome de todos os obreiros, sabe o nome de todos os demônios, conhece o nome da estrutura da igreja, ele sabe quando tem troca, ele conhece os bastidores, ele sabe o que é que o pastor dele está pensando, ele sabe a próxima troca que vai ter, ele sabe o que é que o regional dele vai fazer, ele conhece tudo, só não a palavra de Deus. Mas e a Bíblia diz o que é sobre isso? Sobre este assunto falaremos posteriormente. Você tem que ser aplicado à leitura da palavra de Deus. Aplicado. Tu tem um plano de leitura na tua vida? Tu já leu a Bíblia uma vez, pelo menos? Uma vez. Quantas vezes? Você já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Nosso professor chegava no seminário, no primeiro ano, e ele sempre contava uma história. Toda vez que chegava no primeiro ano, ele contava uma história.
Chegava na sala de aula, todo mundo ali novinho, 17, 18 anos no seminário. Aí ele, quem já leu a Bíblia uma vez? Levanta a mão aí. 50% leu a Bíblia uma vez. Quem já leu a Bíblia 2 vezes? 30%. Quem já leu a Bíblia 3 vezes? 10%. Quem nunca leu a Bíblia? 50%. Ele disse assim: o dia que eu chegar na tua igreja e você for o pregador, a hora que anunciar o teu nome, quando você começar a falar, eu vou embora, porque você não sabe de quem você está falando. E para falar de Deus, tem que conhecer a palavra dele. Não tem como falar de Deus sem conhecer a palavra de Deus. Quer falar de Deus? Tem que conhecer a palavra de Deus. Faça um plano de leitura hoje. Leia a Bíblia 1, 2, 10, 15, 20 vezes. Quantas vezes forem necessárias. Tinha dias na minha vida, eu nunca me esqueço. Eu começava a ler a Bíblia 8 horas da manhã, desempregado. Eu li a Bíblia até meia-noite. À meia-noite começava uma oração e nós íamos orar a Deus. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali, mas eu estava semeando na minha vida para a glória do nome do Senhor. Quer falar de Deus? Tem que conhecer a palavra dele. Tem que conhecer. Uma outra coisa. 4. Para nós encerrarmos aqui, vou falar até o 4 aqui. Para nós encerrarmos. Vou pedir aqui que Deus me dê graça. Pedir que Jesus aqui me dê graça. Diga comigo, ser dizimista e ofertante. E ofertante. Pastor, eu não dou dízimo. Ok. Por que você não dá dízimo? Porque o dízimo é do Velho Testamento. O dízimo é da lei. Ok. É tudo isso? Isso aí é o fundamental, pastor. É por isso que eu sou, por causa disso. Essa pessoa, no mínimo, ele não conhece a Bíblia. Ele não conhece a Bíblia. Ele nunca leu a Bíblia. Ele está ouvindo pessoas que estão pensando por ele. E hoje em dia, nós não precisamos pensar com a cabeça de ninguém. Nós temos a nossa e nós temos a Bíblia. E nós temos homens capazes, que são os ministros do Evangelho. Então, primeira coisa interessante é sobre ser dizimista. Sobre ser dizimista. Primeiro, o dízimo não é da lei. O dízimo não é da lei. Não é, pastor? Não é. Por quê? Porque os nossos patriarcas... Porque os patriarcas hebreus dizimavam. Os patriarcas hebreus dizimaram. Primeiro, o texto diz que Abraão dizimou a Melquisedeque. Dizimou, tirou do seu dízimo, da sua riqueza. De modo que isso não estava escrito no Antigo Testamento em local nenhum. Você nem sequer sabia que existia dízimo. Mas o texto diz que ele dizimou. Em Gênesis, capítulo de número 12. Ele dizima a Melquisedeque. E no texto de Hebreus, no capítulo de número 7 ao 10, Melquisedeque é uma revelação especial de Deus, um homem enviado por Deus. Mas o que importa é que Abraão deu o dízimo de tudo, e ele colocou aos pés ali de Melquisedeque. Então Abraão era dizimista, e não estava na lei. Não estava na lei. Segundo, a Bíblia vai nos dizer que Jacó fez uma oração a Deus, 5 pedidos, e disse: se o Senhor for comigo, de tudo eu lhe darei o meu dízimo. Dízimo. Então o dízimo não é da lei não, meus queridos. O dízimo é dos patriarcas, é anterior à lei. É uma revelação de Deus especial para os homens que o serviam. Eles vinham, faziam votos com Deus e entregavam o dízimo de tudo que Deus dava a eles. Segunda coisa importante,
Jesus fala sobre o dízimo, mas não enfatiza. Por quê? Explico. A comunidade que Jesus pregava era a comunidade judaica. É a mesma coisa que chover no molhado. De modo que os homens, chover no molhado. Chover no molhado. É a mesma coisa que falar para o pastor assim, vai para a igreja de paletó e gravata. É chover no molhado. Não se fala isso para pastor. Pastor só vai para a igreja de paletó e gravata. E obreiro também só vai para a igreja de paletó e gravata. É chover no molhado. Por isso que não tem essa fala. Só que em Mateus capítulo de número 23, ele fala. As pessoas se orgulham por causa do dízimo. E Lucas, diz que um homem entrou para fazer uma oração. E ele disse, Senhor, eu te agradeço. Porque eu não sou como estes aí. Porque eu jejuo 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo, de tudo. Então era uma arrogância falar sobre dízimo. Não era necessário. Porque todos eles falavam sobre o dízimo. Porque Abraão dizimou. Porque Jacó dizimou. Porque Moisés dizimou. E porque Jesus era dizimista. Dizimista. Aí você fala, pastor, você não está com uma conversa estranha? Não estou não. Mas quando a gente vai no Novo Testamento, o pastor não fala sobre isso. Sobre assim, sabe aquela coisa lá, como eu já te expliquei. A comunidade que Jesus pregava era a judaica. E você sabe qual comunidade foi plantada primeiro? Na igreja primitiva? A comunidade judaica. De modo que todos os apóstolos pregavam para os judeus. E quando a igreja começou a crescer e se expandir, Atos capítulo de número 8, Atos capítulo de número 10, Atos capítulo de número 13, 14, no capítulo de número 15, fez um concílio para aceitar os gentios na igreja. E Atos capítulo de número 11, Pedro teve que dar explicações por que é que estava recebendo os gentios. Então na igreja primitiva não se falava de dízimo, porque o dízimo era uma coisa natural. Só que 1 Coríntios capítulo de número 16, Paulo fala sobre a coleta e sobre as ofertas. Você sabia que naquele tempo, quando os homens trabalhavam, recebiam o salário no dia? Quem sabia disso? Levanta a mão. Trabalhava durante o dia, recebia o salário à noite, como está em Mateus capítulo de número 20. Sai pelas praças e assalaria. E assalaria. No final do dia você acerta as contas. Começou a salariar às 6 horas da manhã, terminou 5 horas da tarde. Quem trabalhou das 6, trabalhou 12. Quem trabalhou 5 horas da tarde, trabalhou 1 hora. Na hora do pagamento do dia, murmurou. Como é que pode? Eu trabalhei o dia todo e estou recebendo a mesma coisa que ele. Ele disse, Jesus falando, né? O administrador falando, peraí, esse dinheiro é meu ou é teu? Ah, é teu. Ah, então já que é meu, eu faço o que eu quero com ele. Diga assim comigo, Jesus faz o que ele quer com o que é dele. Você é de Jesus? Então ele vai fazer o que ele quer com você aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o teu irmão, Jesus vai fazer o que quer com você, viu? Vai te chacoalhar, glória a Deus. Vai te amassar, vai te apertar um pouquinho, mas depois vai te levantar. Eu faço o que eu quero com aquilo que é meu. Dou para esse um salário, dou para outro igual e acabou. Ok, então recebi e pagava. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16 está dando 4 horas. Paulo falou, ajunta aí, hein? Tudo. Quanto? Faz as coletas. Faz as coletas. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, o dia que a igreja se reunia. Todo mundo trabalhava de segunda a sábado. Domingo era dia de culto. Diga comigo, culto. E por que você está indo para o shopping no domingo? Por que você está indo passear no domingo? Por que você está indo para a chácara no domingo? Domingo é dia de culto. Está queimado? Está queimada? Tem marquinha? Ajunta tudo que eu vou passar aí. E tem mais, vou recolher em Corinto, vou levar lá para a sede. Por que você reclama quando o dinheiro vai para a sede? O dinheiro tem que ir para a sede mesmo. Paulo falou, ajunta tudo que eu vou levar lá para a sede em Jerusalém. E é desde aquele tempo que o dinheiro vai para a sede, irmãos. Ó.
Você está reclamando porque você não conhece Bíblia, rapaz. Abra a tua mão e oferte ao Senhor com alegria. Vai continuar murmurando, reclamando? 1 Coríntios 16, ajunta tudo, põe numa salva. Quando eu chegar, não quero falar de dinheiro não, viu? Eu quero todo o dinheiro aqui na bolsa. Tá bom, então vou pôr na bolsa. Paulo chegou, fazia as coletas, levava para Jerusalém. Por que é que Paulo não falou do dízimo? Vou te explicar. Você já leu a Bíblia, Atos capítulo de número 2, versículo de número 45? Já leu? Atos 2, 45? O que eles faziam? Vendiam as propriedades. Vendiam tudo eles vendiam, tudo. E colocavam aos pés dos apóstolos. Um homem virtuoso, Atos 4, 37, chamado Barnabé. Era seu nome Barnabé. Quem já conhece a música? Misericórdia, meu pai. Isso aqui é muito natural de Chipre. Mandaram pregar aqui. 4:37 destaca um homem chamado Barnabé. O que ele faz? Convertido, Barnabé amigo de Paulo, até então não. Ele pega a sua propriedade, ele vende e dá para os apóstolos. Aí tem um casal na igreja interessante. Atos capítulo de número 5, logo em seguida. Qual que é o nome do casal? Ananias e Safira. Bom, se Barnabé vendeu, doou para a igreja, está reconhecido, o nome dele está na Bíblia, chegou a hora de eu colocar meu nome na Bíblia também. Agora é a hora. Eles vendem a propriedade por 100 mil, exemplo. Pega 50 mil, coloca no bolso. E vai na mão do obreirão primeiro. Ananias com 50 mil. Quem já viu 50 mil assim nos olhos? Quem já viu? Não levanta a mão não, senão vão te sequestrar. Quem já viu 50 mil? Chegou com 50 mil, o preço do terreno, colocou para Pedro. Irmãos, a gente como pastor com 50 mil, a gente já pensa no ar-condicionado, no piso, na igreja, no telhado. Pedro, quando viu 50 mil, ele teve uma revelação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus falou: Pedro, esse homem está trazendo 50, mas ele deve 100, Pedro. Pedro falou: ô Ananias, quanto você vendeu o terreno? Eu vendi por 50. Ele falou: Ananias, você é louco, Ananias. Você não está mentindo para homem não, Ananias. Você está mentindo para Deus. Tem gente que ganha 10 mil, dá 200 de dízimo. Mentiroso! Chega com envelopão gordo lá, mas não é 10%. Deus sabe que é só 3%. Ah, não dá para dar glória, né? Eu estou com a minha consciência tranquila. Eu estou com a minha consciência tranquila. Ananias morreu por causa da mentira. E por que você está mentindo? Como o casal conversa em casa, casal é tudo amigo. Casal alinha tudo antes em casa. Vamos falar para Pedro que nós vendemos por 50? Vamos, boa essa palavra, boa. Vai na frente para não deixar rastro. Vai primeiro para não deixar rastro. Se coloca de pé, por favor. Tinha uns jovens ali na igreja. Pegaram o Ananias, levaram no terreno ao lado e sepultaram. Sepultadinho. Igreja glorificando a Deus, culto rolando. Aquela bênção, Pedro na direção. Aí chegou ela. Pedro falou: me diga uma coisa, Safira, é verdade que você venderam o terreno por tanto? Ela falou: é verdade. Falou: você também é mentirosa, a partir de hoje tu vai cair duro aqui. Caiu duro e morreu. Irmãos, 2 foram sepultados por causa da mentira. Por causa da mentira. Vou ensinar aqui. Tu ganha 10 mil, dá 1.000 de dízimo. Tu ganha 100 mil, dá 10 mil de dízimo. O dinheiro não é teu, é de Deus. É de Deus. Por que eu te coloquei no Antigo Testamento? Por que eu te coloquei com Jesus? Por que eu te falei da igreja primitiva? Falei de Atos 2. Falei de Atos 4, 37, Atos 5. Falei de 1 Coríntios 16. E por que no Novo Testamento não tinha essa ênfase de dar o dízimo? Sabe por quê? Porque a igreja primitiva dava tudo o que ela tinha. O dízimo não era nada. Eles davam tudo.
E Jesus está falando, entrega só o dízimo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar aqui, meus irmãos, na terceira parte, página de número 3. Os métodos de semeadura na igreja primitiva. Atos 5:42. Atos 5:42. Nós vamos ler todos juntos. Quem achou, diga amém. Atos 5:42, no 3. 1, 2, 3. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Bom, no tópico anterior, colocando uma das características, aí só para a gente frisar um pouquinho, colocando uma das características ou de qualificações daqueles que ensinam a palavra de Deus, uma delas é o temor a Deus. Uma delas é o temor a Deus. Para a gente falar aqui já do 3 aqui. E quando nós falamos sobre temor a Deus, na verdade é o respeito. É o respeito. É o respeito a Deus. É por isso que nós, em nossas igrejas, nós não temos o costume de chamar a Deus de você. Vou repetir aqui. Nas nossas igrejas, nós não temos o costume de chamar a Deus de você. Os hinos modernos, algumas comunidades, elas têm esse costume de voltar-se para Deus e chamar a Deus de você. Mas isso é uma falta de respeito muito grande, porque Deus, Ele não é você, Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é o Senhor, vou repetir, Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Outra coisa, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o médico dos médicos. Então, Ele não é qualquer pessoa para você se dirigir a Ele com você. Você fala você para o teu filho, para o teu irmão, mas para Deus é Senhor, Kyrios, Senhor de tudo, Senhor dos vivos e Senhor dos mortos. Então, nós temos o respeito a Deus, a sua palavra, a sua igreja, a liderança da igreja, a própria família e ao nosso emprego. Quando nós respeitamos a Deus, quando nós tememos a Deus, quando nós respeitamos a Deus, nós respeitamos a sua palavra, nós respeitamos a igreja, nós respeitamos a nossa família e nós respeitamos o nosso trabalho. Tem gente que no trabalho envergonha a Deus, porque tem pessoas que dizem, fulano não pode ser crente, porque crente não tem o comportamento que esse fulano tem. Então, no emprego ou nas nossas relações, nós também glorificamos a Deus e respeitamos a Deus. É por isso que nas nossas igrejas, nós não usamos o termo você. Uma outra coisa interessante, é que porque nós vamos ficando, talvez um pouquinho de tempo mais crente, ou porque vamos conhecendo um pouco mais a palavra, a gente vai achando que vai mantendo aquela intimidade com Deus, aquela proximidade com Deus, e acaba um pouco tornando o relacionamento com falta de respeito. Então isso não pode acontecer. Quando nós nos deportamos para Deus, é sempre de Senhor, e nós somos o servo. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, mas Ele é o nosso Senhor também. Tá bom, meus irmãos? Isso é importante, tá certo? Os métodos de semeadura da igreja primitiva. Primeira coisa importante aí, como que a igreja fazia, né? A igreja primitiva tinha muitas estratégias. Muitas estratégias. Os irmãos sabem que ainda não existiam templos assim como esse. Então, em Atos, capítulo de número 4, após a cura de um coxo, Pedro e João dizem para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda.
em nome do Senhor Jesus Cristo. O coxo andou, foi uma grande reviravolta na cidade, e eles ali então pregaram no pórtico porque não tinha ali igrejas ainda. Quando você lê o livro de Atos, capítulo de número 5, fala sobre a casa, nós vamos falar sobre isso posteriormente. Então, esse tipo de cura, esse tipo de milagre, o próprio Atos, capítulo de número 2, diz que Pedro coloca-se em pé, e ele prega para uma grande multidão, Até ali, eles eram em 120. Após aquela pregação, em Atos 2, 41, passaram a ser 3.000. Depois, Atos, capítulo de número 4, 8.000. E Atos, capítulo de número 5, versículo de número 14, já era multidão. Então, a igreja, ela não tinha ainda um lugar definido. Não tinha um lugar definido ainda. Isso veio a acontecer posteriormente. Quando os irmãos lêem o livro de Atos capítulo de número 13 e Atos capítulo de número 14, você vai ver que Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele usa as sinagogas. Tinha muitas sinagogas espalhadas no mundo antigo, e Paulo, então, pregava nas sinagogas. Ele usava a sinagoga e ele pregava ali a palavra na sinagoga. E quando crescia demais, como aconteceu em Éfeso houve uma grande reviravolta. Atos capítulo de número 19, quando Paulo chega em Éfeso, a igreja tinha um pregador fervoroso chamado Apolo. Mas Apolo não era batizado no Espírito Santo. Só que Apolo era muito amigo de Priscila e Áquila. E ele sai da igreja de Éfeso, vai para a igreja de Corinto, e Paulo sai da igreja de Corinto e vai para a igreja de Éfeso, em Atos capítulo de número 19. E Paulo pergunta assim, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falaram, não, nós nem sequer sabemos que há Espírito Santo. Nós somos batizados no batismo de João. E quem era o pregador? Era Apolo. E eu lhe afirmo que era Apolo, baseado no livro de Atos. Então, Apolo era um fervoroso pregador, mas ele não era batizado com o Espírito Santo e ele não ensinava ainda a doutrina do Espírito Santo. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele prega em Éfeso e ele encontra ali aproximadamente 12 irmãos. Quantos irmãos? E diz que ele orou e colocou as mãos. O que ele fez? Colocou as mãos. Quando você ora e coloca as mãos numa pessoa, tudo aquilo que tem de bom para você, Flávio, vai para a pessoa. É por isso que não é qualquer pessoa que pode colocar a mão na sua cabeça. Quando Paulo colocou a mão na cabeça dos irmãos ali em Éfeso, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que estava nele, quando ele pôs a mão, foi sobre os irmãos de Éfeso. E a Bíblia diz que os irmãos de Éfeso foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, foram cheios do Espírito Santo. E nessa tarde você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Vou repetir, nessa tarde você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo de número 2, eles foram cheios do Espírito Santo em Jerusalém. Atos capítulo de número 8, em Samaria, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo de número 10, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E Atos capítulo de número 19, eles foram cheios do Espírito de Deus. E hoje aqui em Perus, glória ao nome do Senhor, nós vamos ser cheios do Espírito de Deus. Nós vamos ser cheios. Então ele começou a pregar. Só que aí quando o negócio vai ficando cheio, vai crescendo. Ele começou a pregar numa sinagoga também. Então Atos 13 pregou em sinagoga, Atos 14 em sinagoga, e ele estava pregando numa sinagoga também, em Atos capítulo de número 19. O pessoal ficou meio bravo com ele, ele falou, bom, quer saber, vamos sair da sinagoga e vamos para um lugar maior. E diz que ele passou a ensinar numa escola chamada Tirano. E ele falava todos os dias, na parte da tarde, ali depois do almoço, para as pessoas. E a igreja cresceu de forma tremenda. Mas o lugar principal, para nós
chegarmos aqui, Paulo pregou em Atenas, Paulo pregou no Areópago, e pregando no Areópago em Atenas, as pessoas não entenderam ele muito bem, mas ele pregou também no Areópago. Paulo pregou no navio, mas a base mesmo da igreja do Antigo Testamento era no lar. A igreja crescia no lar, e as mensagens, os cultos, eles eram feitos no lar. Quando você lê o livro de Atos, capítulo de número 5, versículo de número 42, como não tinham igrejas, tinham casas. E o que eles faziam? Eles se reuniam nas casas, como nós lemos aqui, Atos capítulo de número 5, versículo de número 42, e eles cultuavam a Deus nas casas. Então, nas casas, eram um lugar onde eles adoravam a Deus. Atos capítulo de número 12, Tiago está morto, quem matou ele foi Herodes, e o texto diz que Herodes matou Tiago porque queria fazer uma média com os judeus. Ele mata Tiago e põe Pedro na prisão. Só que a igreja que estava na casa, diga comigo, na casa, e a igreja estava em oração. Sabe o que a igreja orava? Senhor, liberta Pedro. E a igreja orava, Senhor, liberta Pedro. Aonde a igreja estava? Na casa de quem? De Maria, mãe de João Marcos, companheiro de Paulo nas primeiras viagens missionárias. O que aconteceu? A igreja estava em casa, a igreja orava. O que aconteceu? Deus ouviu a igreja da oração. Irmãos, olha que coisa interessante. Deus ouve a oração do pastor Fernando. Deus ouve a oração do pastor Flávio. Deus ouve a tua oração. Mas quando a igreja se reúne num propósito único, Deus faz coisas extraordinárias. Coisas que nós nem sonhamos que pode acontecer, mesmo quando nós oramos por ela. Por que eles oravam? Senhor, liberta Pedro. Sabe o que aconteceu? A resposta da oração chegou na casa de Maria. A resposta estava lá. Quem está lá? A resposta. A mulher olha, né? Ela olha, fala assim, eu acho que eu estou vendo uma visão aqui, parece que é Pedro. Ele vai e avisa lá dentro da casa, fala, vocês estão orando aí por Pedro? Mas parece que tem uma visão dele lá, não sei o que está acontecendo. Irmãos, não é isso não, é a igreja que está em oração, meus irmãos. A igreja que está em oração tem resposta de Deus. Dá um agudo para mim aqui, por favor. A igreja que está em oração tem resposta de Deus. Tinha uma casa em oração. Era a casa de Maria, mãe de João Marcos. A igreja estava estabelecida ali. Atos capítulo de número 16, na Macedônia. Paulo conhece uma mulher na beira do rio. Atos 16, 15. Qual é o nome desta mulher? Lídia. O que ela é? Vendedora de púrpura, fazedora de púrpura. E Paulo conhece ela na beira, na margem do rio, no litoral. Paulo prega a palavra para ela. Paulo prega a palavra na casa dela. Sabe o que acontece? Ela e toda a sua casa se converte. Sabe o que passou a ser aquela casa? Aquela casa passou a ser uma igreja. Aquela casa passou a ser uma igreja. Atos capítulo de número 16, Paulo foi preso. Por que Paulo foi preso, meu irmão? Porque Paulo acabou com o lucro da cidade. A cidade não dava mais lucro. Paulo chegou com a palavra e desfez a feitiçaria. Aí eu fico olhando para crente. Tem crente que tem medo de feiticeiro. Tem crente que tem medo de macumbeiro. Meu irmão, você não tem que ter medo de feiticeiro nem de macumbeiro. Você tem que ter temor e respeito à palavra de Deus. Aí foi preso, foi chicoteado, meia-noite, vamos fazer um culto, vamos, por quê? Aonde está o crente, meu irmão, aonde está o crente? Ali é uma igreja, começaram a cantar e louvar a Deus. Meia-noite foi o quê? Um terremoto, o carcereiro ficou doido, ficou zoreta, porque deu um terremoto, as cadeias se abriram, todas as cadeias se abriram. Não foi só de Paulo não, meus irmãos, não foi só de Paulo não, foram todas as cadeias se abriram. Oração, meus irmãos, louvor ali, todas as cadeias se abriram. Sabe o que aconteceu? O carcereiro ficou doido, falou, meu Deus, o que aconteceu aqui, meu Pai do céu? Vai ficar eu sozinho, agora eu vou morrer. É pele por pele, osso por osso, dente por dente. Paulo falou, fica tranquilo, porque ninguém foi embora. E disse que Paulo pregou para ele, e toda a sua casa creu. E na casa dele, na casa dele passou a ser uma igreja, na casa do carcereiro. Na casa de quem mais? Atos capítulo de número 18, na casa de Tício, o justo.
consigo a sinagoga, morava junto à sinagoga. Paulo prega ali na sinagoga e já prega na casa de Tício o justo. O que aconteceu na casa dele? Passou a ser também uma igreja. Depois Atos capítulo de número 18, versículo de número 18. Ele vai pregar na casa de Crispo. Quem é Crispo? É o principal da sinagoga. É o homem mais importante, é o chefe. É aquele que conduzia os trabalhos, meus irmãos. E ali na casa de Crispo. Porque ele ouviu na casa de Tício, que guardava a sinagoga. Se o porteiro, se o guardador gostou, levou para o chefe. Não é assim que acontece às vezes? Está lá a pessoa trabalhando, empregada na casa, coisa tremenda. Está lá lavando uma roupa, passando uma roupa, lavando, cantando um hino. Daqui a pouco chega a patroa. Tem um problema, você não sabe o que está acontecendo comigo. Meu filho está doente. A empregada fala, Jesus pode curar. Jesus pode salvar. Olha, Jesus pode fazer. Sabe o que aconteceu? Tício falou para Crispo, põe uma igreja na tua casa, que o negócio é bom. Quero te fazer uma pergunta, a tua casa é uma igreja ou não? Veja bem, olha que coisa bonita, meus irmãos, olha que coisa bonita. Na casa de Maria, tinha uma igreja. Na casa de Cornélio, tinha uma igreja. Na casa de Tício, tinha uma igreja. Na casa de Priscila e Áquila, baseada em Romanos, tinha uma igreja. Na casa de Crispo, tinha uma igreja. Paulo foi preso em Roma, ficou 2 anos. Na casa dele, tinha uma igreja. O que é que tem na tua casa? O que é que tem na tua casa, meu irmão? Lá tem uma igreja ou tem um forró? Na tua igreja, na tua casa tem uma igreja ou tem um funk? Teu filho domina a tua casa, tua filha que não é crente domina a tua casa. É você que domina a tua casa ou é a tua família? O que é que tem na tua casa? Tem uma igreja? Se é, glorifica a Deus. E se tua casa ainda não é uma igreja, a partir de hoje vai ser. E aí uma coisa interessante, na casa de Cornélio tinha uma igreja, ele não era crente. Olha que coisa tremenda. Na casa de Cornélio tinha uma igreja, mas ele não era crente. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que todo dia ele jejuava e fazia a esmola. Deus viu o coração daquele homem e deu a ele uma revelação. Uma revelação. O que é que Deus deu a ele? Uma revelaçãozinha. Uma revelação. E era uma visão. E nessa visão aparecia um homem que disse para ele, Pedro está na cidade. Pega Pedro e traz na tua casa, e ele vai te falar do caminho. O anjo não falou para ele o caminho, porque se o anjo falasse, contrariaria a Bíblia, porque a Bíblia diz que os anjos desejaram, mas não fizeram. O que ele pode? Ele não pode dar o caminho, mas uma dica ele podia. Ele falou, chama Pedro. Falou, opa, vamos chamar Pedro. Foi e chamou Pedro. O que aconteceu? Cornélio teve uma visão, foi Deus que deu. Pedro estava orando em Jope, teve uma visão, foi Deus que deu. Deus unindo propósitos, deu uma visão para Cornélio e deu uma visão para Pedro. E qual era o propósito? Colocar uma igreja na casa de Cornélio. Deus quer que a tua casa seja uma igreja. Diz que ele reuniu todo mundo, chamou os amigos e os íntimos. Isso é culto familiar. Chama os amigos e íntimos. Ligou, vem para casa, vai ter um culto. Vai vir um homem aí tremendo, o nome dele é Pedro. Pedro, Deus já tinha falado com Cornélio, é Pedro. Diz que ele chegou na casa, ele ajuntou os amigos, ajuntou os íntimos, e aí ele falou para Pedro, entra. Pedro falou, por que é que você me chamou? Ele contou a história, falou, eu estava orando, e Deus me disse para mim te chamar, que você tinha o caminho. Diz que quando Pedro chegou, começou a pregar a palavra de Deus. Atos capítulo de número 10, versículo de número 44. Ele prega a palavra, diga comigo, prega a palavra. O Espírito Santo cai. E os homens foram batizados com o Espírito de Deus. Esse é o caminho. Prega a palavra. Deus manda o Espírito. E a igreja fica cheia da glória de Deus. Agora se não tem palavra, aí também não tem o Espírito. Tem que ter. O que ele colocou na casa dele? Ele colocou uma igreja. O que ele fez? Ele pregou a palavra. Depois que ele pregou a palavra, o Espírito, e o termo é esse,
Não tem como qualificar ou distinguir. O espírito caiu. Não dá para. Isso é uma expressão. Alguns dizem que é uma linguagem antropomórfica. É a manifestação de Deus em homem, para que nós pudéssemos entender. O espírito caiu. Eles foram batizados com o Espírito Santo e depois foram batizados na água. Então, a nossa casa deve ser uma igreja. Na tua casa, faça coisas que glorifiquem a Deus. Na tua casa, façam coisas aonde Deus pode habitar. Na tua casa, façam coisas que atraem a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque tem gente que é crente na igreja, mas não é crente em casa. E Jesus está falando para você ser crente na igreja, você tem que ser crente na sua casa. Porque a igreja não começa na igreja, a igreja começa na tua casa. A igreja começa na tua casa, para a glória do nome do Senhor. E é na casa. Você já leu a história de Gênesis, capítulo de número 6? Deus aparece um homem, dá uma revelação profunda para ele. O nome dele é Noé. Deus está cansado com os homens que habitavam, que eram pares de Noé. E diz para ele: a terra está cheia de violência, corrupção, os homens são maus, eu vou destruir toda a raça humana. Porém, pega o Senhor, a tua esposa, teus filhos e as tuas noras. Constrói uma arca, coloca eles todos dentro. Dos animais puros, você pega 7 pares, e não 2. Diga comigo, animal puro, 7 pares. 7 pares. Dos impuros, você coloca só um par. Ele cumpriu, colocou os homens, fez uma arca, aproximadamente 98 anos. Eu não vou citar as datas aqui porque não dá tempo, mas está entre Gênesis 10 e 11, 98 anos. Coloca todo mundo junto nessa construção. E Deus preservou uma família. Deus não preservou um homem. Noé foi guardião. Olha que coisa interessante. Noé foi guardião da palavra de Deus. Ele não era só o construtor da arca. Ele carregava a revelação do eterno com ele. Tudo que tinha sobre Deus nos homens estava em Noé. Vou repetir novamente. Tudo que existia de Deus nos homens estava revelado a Noé. E Deus disse: Noé, você será o portador da minha revelação com a tua família nesta arca. Olha o que eu estou te dizendo. Deus te escolheu a tua família para ser portador desta grande revelação, a palavra de Deus. É isso que você é. Deus preservou Noé. E foi uma coisa tão profunda que Deus fez. Tão profunda, que a família de Noé saiu. E eles fizeram a primeira coisa incrível. Deus dá um sinal, um arco-íris. O arco-íris, as cores do arco-íris, era um sinal de uma aliança profunda, dizendo para Noé: Noé, esta aliança eu faço contigo e com a tua descendência, Noé. Ele vai e oferece um sacrifício a Deus com a sua casa e com a sua família. Desse modo, a palavra de Deus foi preservada. Podem falar o que quiser de você, escuta o que eu estou lhe falando. Podem falar o que quiser de você, falem bem ou falem mal, podem não te dar crédito, mas você é portador de uma revelação especial de Deus. Deus confiou a você, Deus confiou a tua casa. Você carrega esta arca, e esta arca está levando a palavra, a revelação. É o Espírito de Deus na tua vida, transportando a revelação da glória de Deus, da glória de Deus. A família preservou a revelação, e assim foi feito, para a glória do nome do Senhor. Quando você fala sobre família, as coisas estão um pouco bagunçadas, e a condição de família, as pessoas elas querem mudar a condição de família, mas família é um homem, uma mulher, casados com seus filhos. Uma família é um homem e uma mulher casado com seus filhos. Quem entendeu, diga amém. Casamento é homem e mulher. Família é o casamento de um homem, de uma mulher com seus filhos. E nada, nem ninguém, nem a lei, nem a Constituição pode mudar este fato. Ninguém pode
porque isso é um fato eterno, revelado a um casal, no Gênesis, no capítulo de número 2, e foi ratificado por Jesus, em Mateus, no capítulo de número 19, e ele disse, no princípio é antes de tudo. Então, no princípio, lá no Éden, o que ele fez? Um homem, como se chamava? Adão. E ele fez uma mulher, como se chamava? Eva. Essa relação entre homem e mulher traz a primeira normativa do casamento. E casamento tem 3 normativas. Eu vou ser simples e rápido para entregar no horário. O casamento tem 3 normativas. Quantas normativas? 3. E uma quarta que foi criada por Jesus. Tem 3 normativas e uma quarta que foi criada por Jesus. A primeira normativa, o casamento ele é heterossexual. Hetero é o oposto, é feito por sexos opostos. De modo que não existe casamento, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, com pessoas do mesmo sexo. Primeira normativa, casamento é heterossexual. Hétero porque fala de sexo oposto. Hétero porque é o oposto. Então, casamento é entre homem e entre mulher. Se Deus quisesse que casamento fosse entre homem com homem, ele teria feito Adão e Ivo. E se fosse para ser entre 2 mulheres, ele teria feito Eva e Iva. E ele não fez isso. Ele fez Adão e Eva, para a glória do nome dele. Para a glória do nome dele. Primeira normativa, casamento é heterossexual. É aquela velha história do macho e fêmea. Você tem ferro na tua casa? Tem ferro na tua casa? Tem micro-ondas na tua casa? Tem geladeira na tua casa? É a lei de Deus. Gênesis capítulo de número 2. Tem laptop? Tem computador? Tem algum aparelho elétrico? Tem celular? Quem tem celular, levanta a mão. Todo mundo tem celular, ninguém vai te roubar não. Ninguém vai te roubar não, pode roubar a mão. É a velha história de Gênesis capítulo de número 2. Para você ter o celular, você tem que ligar ele na tomada. A tomada, ela é a fêmea. E a bateria é o quê? É o macho. Se encaixa. A fêmea se encaixa. O macho na fêmea. Dá a energia. Diga energia. Diga vida. Diga glória. Quando você liga o macho com a fêmea, dá energia. Está lá em Gênesis capítulo de número 2. E se ligar dois machos, falando da tomada, não dá nada. E se ligar 2 fêmeas, não dá nada. E se ligar macho e fêmea, o que dá? Energia, diga energia. Diga da glória e energia. E aí, está dando energia ou não, meu irmão? Misericórdia, Pai. Jesus, misericórdia. Tem que dar energia. Sim ou não? Primeira normativa, heterossexual. Primeira normativa, homem e mulher. Eu vou falar aqui um negócio aqui, vai ficar ruim, pastor. Vai ficar ruim. Pode falar, não pode? Eu tenho tempo. Eu fui convidado. Quando dá energia, sabe o que dá? Diga comigo, filho. Diga filho. Casou, dá filho. Está vendo? Casou, dá filho. Diga filho. Se você é estéril, eu vou profetizar agora. Deus vai dar filho. Estenda as mãos. Se você é estéril, estenda as mãos. Deus vai dar filho. É a palavra dele. Filho. Energia. Micro-ondas, celular, laptop, televisão, energia. Macho na fêmea, energia. Tudo funciona. Agora. E quando o celular está descarregado, acaba a força. Aí você fica bravo. Você imagina Jesus quando não tem energia, ele fica nervoso também. Ele fica bravo. Primeira normativa do casamento é heterossexual. Segunda normativa, 1 Coríntios 7, 2. Quem quer entender de casamento, lê lá 1 Coríntios 7, 2. 1 Coríntios capítulo de número 7 todinho.
Uma pergunta que é feita para Paulo, ele responde: o casamento é monogâmico. Mono, vem de um, gamo de casamento, gamos. Um. Monogâmico. E ele disse: cada um deve ter a sua esposa e cada uma deve ter o seu próprio marido. Então, é um homem e uma mulher. Uma mulher. O que ele excluiu aqui? A poligamia, que é o casamento com demais cônjuges, com 2, com 3 ou com 4. E excluiu também a bigamia, que é o casamento com 2 cônjuges. Não tem casamento, ele é monogâmico. Então você tem que ser o seu marido. E a senhora tem que ter, o senhor tem que ter a sua esposa. Então você tem uma esposa e ele tem um marido. Precisa repetir isso aqui? Ela é tua esposa, vou falar. E ele é o teu marido. Vou falar de novo. Ela é tua esposa e ele é o teu marido. Ele. Ela. Está entendendo? Quando você vai falar, é com ela. Quando você vai falar, é com ele. Quando está bonita, é ela. Quando está bonito, é ele. Quando está elegante, é ela. Quando está elegante, é ele. Por quê? Porque tem gente que gosta de olhar para o cônjuge do outro. Aí começa o TTT. Nossa, mas fulano é bonita, né? Mas que mulher bonita. Olha que homem bonito. Olha como ele é troncudo, ele é diferente. Meu marido não é assim, não. Meu marido é meio esquisito. Ele está meio catimbado. A culpa é tua. Se a tua esposa está meio derrubada, a culpa é tua. É a tua esposa. É o teu marido. Cuida dele. Cuida dela. É por isso que eu estou falando. Marido dela, esposa dele. É para ele. Você não tem que elogiar a mulher dos outros. Nem a outra mulher. Sabe como é o nome disso? Cobiça. Você tem que falar que a tua mulher é bonita. Que a tua mulher é elegante. Que a tua mulher é cheirosa. Jesus está vendo você no WhatsApp à noite. Você estava tão elegante naquele culto, rapaz. Não é para mulher, rapaz. Ai, como você foi bonito. Vou falar porque nós estamos tudo entre irmãos aqui em Cristo. Tem obreiro com sem vergonhice na igreja. Vou falar o que eu falei no Jaraguá. Vou falar o que eu falei na ceia do Jaraguá. Fulano está fazendo as coisas escondido à noite. Ninguém está vendo. Está tranquilo, aquela sem vergonhice, aquela maravilha. Ninguém está vendo, tudo bem. Só que eu fiz uma pergunta lá que eu vou fazer aqui hoje. Mas e a câmera de Jeová? Bem apontada assim para você, a câmera de Jeová assim, ó. Bem no teu celular dizendo, deixa de ser sem vergonha, rapaz. Olha para a tua mulher, paquera a tua mulher, beija a tua mulher, abraça a tua mulher. Uma só, monogâmico. Casamento, segunda normativa, monogâmico. Segunda. E tem a terceira, que essa aqui eu não queria falar não. 1 Coríntios 7:39. Terceira normativa do casamento. Essa eu não queria falar não. Mas está tudo lá em Gênesis. Jesus ratificou em Mateus capítulo de número 19. 1 Coríntios 7:39. Quem achou aí 1 Coríntios 7:39? Olha, depois dessa palavra, na terça-feira é feriado. O shopping vai abrir. Teu marido vai te levar no shopping. Ele vai comprar uma saia para você tão top. Ele vai comprar um sapato tão top para você que você vai dizer, esse marido quem me deu foi Deus.
Lê aí. 7:39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Está vivo? Diga comigo, está vivo? Então está amarrado. Está amarrado. Trata de ser bom, trata de ser boa, porque está amarrado. Já casou? Casou? Você vai ler na tua casa Deuteronômio, capítulo de número 22. Não dá tempo de falar aqui. O pensamento de Deus sobre casamento. Encostou. Encostou. É teu. Até morrer é teu. Está entendendo? É teu, é tua, é chato, aguenta. É chata, aguenta. É goteira, aguenta. Ele é goteira, aguenta. Ele é reclamão, aguenta. Ela reclama, aguenta. Vai até o final. Levanta a mão comigo quem está orando para o marido e para a esposa morrer. Se coloca de pé, por favor. Luci, vem aqui louvar a Deus, Luci. 3 normativas do casamento. Você acha que eu sou legal? Você acha que eu sou engraçado? Você acha que eu sou aquela maravilha? Não sou não, mas minha esposa decidiu. Nós decidimos e acabou. Casamento é uma decisão, não é frio na espinha. Frio na espinha passa, decisão está ali, ó. Mas esse camarada é chato. Esse homem é chato, mas eu gosto desse homem aqui, viu? Essa mulher é gastona, mas como eu gosto dela, Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça. Para de ciricutico, de querer separar. É o diabo que quer atrapalhar a tua vida. Cadê a esposa, o marido e a esposa? Cadê o marido e a esposa junto? Dá um abraço assim. Dá um abraço. Diga para ela, é bom estar com você aqui. É bom estar aqui, vem aqui, Luci. É bom estar aqui com você. É uma alegria muito grande na minha vida. Está aí esse homem aí feio, tu vai gostar dele. Está aí. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, Luci. Casamento heterossexual, monogâmico, indissolúvel. Isso é casamento. Depois eu quero orar pelos casais, pelas famílias. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Coloca a mão no ombro da tua esposa, do teu esposo, do teu irmão, da tua irmã.
Dá um abraço nele, dá um abraço nela, diga que é bom estar aqui. E nós vamos orar agora. Pai, nós te louvamos. Ora pela tua esposa, ora pelo teu marido, ora pelo teu colega. Pai, nós pedimos uma bênção especial. Seja conosco, Pai, nesta tarde. Fortaleça os nossos casamentos, a nossa vida. Coloca as tuas mãos, nos ajuda. Nós queremos te servir, ó Deus, e te honrar em todo o tempo. Fortaleça-nos, ó Deus. Ajuda-nos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Derrama do teu Espírito sobre cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Jesus. Levante as suas mãos e glorifique a Deus. Ventos vem contra nós, e a vontade é sumir e calar a voz. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Não parar, não parar. Não parar de orar, não parar de adorar, não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de lutar, não parar de sonhar, não parar, não desistir do chamado, não parar, oh, não parar de orar, de adorar, não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de lutar, não parar de sonhar, não parar, não desistir do chamado. É nessa hora que a gente, é nessa hora e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus.